Fala pessoal, tudo certo? Quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como instalar e configurar o Zabbix. Então vamos lá pessoal, para a gente estar realizando essa configuração eu vou estar utilizando o laboratório que a gente criou durante essa playlist toda, tá? Então se você não viu os outros vídeos, você pode aí ver nessa playlist que vai estar o passo a passo de como criar e instalar a máquina virtual e configurar a rede local, enfim. Então vão lá para ver, ou se vocês forem aplicar aí no laboratório de vocês ou na sua rede aí de verdade da sua empresa, enfim, vocês podem seguir a partir do vídeo de hoje, beleza? Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos configurar aqui a rede local no nosso Ubuntu Server, que a gente baixou e configurou a máquina virtual no último vídeo. Então, vamos clicar nele, vir em configurações, rede, adaptador 1, vamos deixar ele como NAT ainda e vamos ativar o adaptador 2 e vamos colocar como rede interna, que ele já puxa, tá? Lembrando que essas 4 máquinas virtuais, eles estão com essa mesma configuração. Então, antes de a gente iniciar também a instalação, a gente vai iniciar aqui o nosso Ubuntu Server e vamos fixar o IP para ele ficar na mesma rede que os outros computadores. Perfeito, iniciou aqui. Então, vamos lá, galera. Para você fixar o IP aqui no Ubuntu Server, você precisa fazer o seguinte. Primeiro a gente vai verificar as placas de rede aqui do nosso servidor, né? Então a gente tem duas ali, vocês podem ver. ENP0S3, que é a nossa placa 1 ali, que já tem o IP ali padrão ali do tipo NAT do VirtualBox, e ali tem a 2 que está desativada ali, né? Tá down. Então é essa que a gente vai ter que configurar, beleza? Então vamos acessar a pasta etc netplane. Opa, esqueci de colocar o cd, né? O change directory. Perfeito, acessou aqui e já vai ter um arquivo. É esse arquivo que a gente vai editar, tá? Então você pode utilizar o editor de texto da sua preferência. Eu gosto de utilizar bastante o Nano, tá? Então vamos dar um Nano e vamos editar esse arquivo. Opa, olha só, ele deu erro de permissão, verdade. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, vamos dar um clear. E rapaziada, tem que rodar como sudo, né, como ADM. Vamos lá então. Perfeito, pessoal. E olha só, já está aqui a nossa configuração. Então, vejam que a placa de rede já está configurada. A gente tem que configurar a outra, né? Então, é bem simples, galera. Vamos dar um espaço e vamos configurar a próxima, tá? Vamos dar um espaço aqui para facilitar novamente. Então, vamos colocar o nome dela, EMP0S8, né? 2 pontos, vamos lá. DHCP4, ele é falso, né? A gente não tem servidor DHCP aqui na nossa rede. E a gente vai colocar aqui o IP dela. Pessoal, nos vídeos anteriores a gente já fixou o IP nos outros computadores também, né? E lembrando que a gente utilizou a rede 172.16, beleza? Ela é /16. Então vamos selecionar agora o IP do host, né? A parte do host aqui do endereço IP. Eu vou utilizar o 0.10, beleza? Então a gente tem que colocar aqui o /16. A gente não vai configurar o DNS nem o gateway, né? Vamos deixar assim. E só isso a gente já fixou o IP do Ubuntu Server. Vamos dar um Ctrl O, vamos salvar e dar um Ctrl X para sair aqui do Nano. Perfeito, vamos dar um clear. Ah, e é verdade, né? Também a gente tem que aplicar essa configuração que a gente acabou de fazer. Então é bem fácil, vamos dar um sudo net plan apply. Perfeito. Então, se a gente vir aqui e dar um IPA novamente, olha só, já está configurado ali, pessoal. Perfeito. Vou mostrar ali para vocês. Olha só, pessoal, já está configurado aqui a nossa placa de rede, perfeito? Então agora, pessoal, a gente vai para a instalação dos Zabbix, tá? Então, para instalar, eu vou acessar remotamente esse Ubuntu Server, né? Vou simular como que você faria nas empresas, porque normalmente você não vai lá e configura direto no seu Ubuntu Server, coloca ali o HDMI ou VGA no servidor e configura por ali, né? A gente acessa remotamente o nosso servidor e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos iniciar uma máquina virtual aqui da nossa rede. Vamos utilizar aqui o PC002.
Perfeito, pessoal. Eu dei um zoom aqui para facilitar para vocês. Então, primeiro de tudo, vamos testar se a gente está enxergando o nosso Ubuntu Server. Vamos vir aqui no CMD e pingar o IP que fixamos direto no nosso servidor, que era 172.16.0.10. Certo? Não está pingando. O que será que aconteceu? Ah, beleza, galera. Isso aqui não está fixado o IP. Vamos fixar aqui rapidinho. Certo, vamos utilizar essa configuração aqui. E agora é para pingar. Vamos dar um ipconfig. Isso aí. E aí, perfeito. Agora então eles estão se enxergando. Certo, pessoal. Então, para acessar remotamente o nosso Ubuntu Server, a gente vai utilizar mesmo o PowerShell. Então, vamos vir aqui. Pô, já estava digitado. Perfeito. Então, o comando para acessar via SSH é SSH, aí o user, arroba o hostname, né? Então, vamos colocar o nosso usuário lá do Ubuntu Server e o nosso hostname, que é um 72.16.0.10. Beleza? Ele vai pedir a senha, vamos colocar a senha aqui. E aí, perfeito, já estamos acessando aqui o nosso Ubuntu Server via PowerShell. Beleza, pessoal? Então, agora vamos lá no site do Zabbix. Certo, pessoal? Vim aqui então em www.zabbix. Vamos vir aqui em Get Zabbix. E a gente quer os Zabbix Packages, né? Então, vamos clicar aqui. E aqui a gente vai selecionar a plataforma que a gente vai realizar a instalação, certo? Então, vamos baixar aqui a versão 7.4 mesmo. Lembrando que é até a 7.0 que tenha Long Term Support. Mas vamos utilizar a 7.4 mesmo, que é a mais nova. Vamos selecionar a nossa distribuição do sistema operacional, que é o Ubuntu. A versão do nosso Ubuntu, que é essa mesmo. A gente vai instalar aqui o server, o front-end e o agent. A database que a gente vai utilizar vai ser o MySQL e o servidor web, o Apache. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Acho que não tinha atualizado, eu estranho aqui um pouco dos comandos, mas beleza, agora tá certinho. Ubuntu, isso aí. Então, antes da gente iniciar, pessoal, você pode ver que aqui ele define o MySQL, né? E aí uma parte da instalação, ele já pede, ó, tenha certeza que você já tem, enfim, o banco de dados, né, a database, rodando já no seu servidor, e isso a gente não tem, então antes de a gente iniciar, a gente já vai fazer isso. Como a gente escolheu o MySQL, vamos vir aqui no nosso servidor Ubuntu e realizar a instalação. Primeiro de tudo, vamos dar um sudo apt update, na verdade. Perfeito. Então vamos realizar a instalação aqui do MySQL Server, né? Vamos lá, sudo apt install MySQL Server. Vamos dar um Y. E ele vai realizar a instalação. Perfeito, pessoal. Instalação realizada. Sudo systemctl status MySQL. Olha só, tá rodando. Então vamos dar um enable, né, para ir automaticamente. Então vamos dar um sudo MySQL -u root. Perfeito, pessoal, estamos acessando, tá? Já fizemos a instalação. Se você for colocar na produção, eu recomendo você rodar esse comando aqui, sudo MySQL secure installation. Beleza? Eu não vou fazer isso porque aqui é um laboratório, então não precisa de segurança, né? Teoricamente, mas se você for colocar em produção, eu recomendo fortemente para você rodar esse comando, porque ele vai definir um requisito de senha, vai tirar os usuários anônimos, enfim, vai realizar uma configuração junto com você para deixar aqui o MySQL mais seguro na máquina, certo? Então, depois que fez isso, rapaziada, vamos continuar aqui no Zabbix Server. Vamos então copiar comando por comando para mostrar para vocês como é fácil, tá? Vamos limpar aqui a tela para ficar mais tranquilo. Vou até dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Sudo -s, beleza. Terminal aqui viramos sudo. Então, um por um. Perfeito.
está instalando aqui o repositório do Zabbix. apt update. Instalar o serviço que a gente selecionou agora, né? Veja que ele instala ali o Apache, enfim, o PHP Frontend aqui. Dá um yes. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai aqui para a criação do banco de dados, né? Então, vamos acessar aqui o nosso MySQL. Perfeito. Então, vamos lá. O famoso create database. Criar o usuário aqui. Recomendo vocês alterarem, né? Não vamos deixar padrão não. Vocês podem colocar a senha que vocês quiserem. No meu caso, eu vou colocar essa senha aqui genérica que a gente está utilizando no nosso laboratório. Garantir os privilégios. Perfeito. Vamos dar um quit. Só isso, né? Sair aqui do MySQL. Beleza. Então ele pede para a gente rodar mais esse aqui. Vamos colocar a nossa senha que a gente acabou de criar. Perfeito, pessoal. Esse comando aqui demora um pouquinho, tá? Ele também não dá nenhum retorno. Quando estiver pronto, ele vai voltar aqui e permitir que a gente rode mais comandos, tá? Então agora vamos seguir. Vamos acessar aqui o nosso MySQL. Vamos pegar esse aqui. Perfeito. Beleza. E mais uma vez aqui ele pede para a gente digitar esse arquivo e colocar a senha aqui do nosso database do Zabbix Server, né? Para a gente configurar aqui. Então vamos lá fazer isso. cd/tc /Zabbix. Tá. Então vamos editar ali o arquivo que ele está pedindo. Zabbix server.conf. Beleza. Vamos pesquisar. Para pesquisar é igual ali, ó, where is é Ctrl W. Acho que era db password, né? Isso mesmo. Feito. Vamos então descomentar aqui essa parte e vamos colocar a nossa senha que a gente definiu lá no começo, né? Então vamos lá, perfeito, pessoal, já estamos finalizando. Vamos então rodar esse comandinho aqui. Perfeito. E para finalizar, perfeito, pessoal. Só para a gente garantir, né? Vamos dar um systemctl status e a gente vê ali ele tá rodando. Que beleza, pessoal. Agora ele fala para a gente abrir aqui os Zabbix pelo navegador para a gente finalizar ali a configuração. Então vamos lá. Vou colocar o IP do nosso host, né? E é /Zabbix. E olha só, já está aqui no nosso navegador. Vamos deixar aqui a default mesmo. Tem como instalar aqui em português, mas vamos deixar em inglês mesmo. Tinha que fazer mais alguns procedimentos. Que ele faz um checklist para ver se está tudo ok. Next. E aqui a gente vai se conectar na nossa database, né? Vamos dar um next. Perfeito. E aqui a gente vai configurar os Zabbix, tá? É importante você colocar aqui o -3. Eu vou colocar -3. Vou colocar São Paulo. Deixar aqui dessa forma. E next step. Dá um next. E congratulations. Beleza, perfeito. A gente finalizou aqui a instalação dos Zabbix. Tá certo, pessoal. A senha padrão é admin. Desculpa, usuário, né? E a senha é Zabbix. Eu demorei um pouco para lembrar. E aí, perfeito, pessoal. Já iniciamos aqui o nosso servidor. Se a gente vir aqui em hosts,
o Zabbix Server já está aqui. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que você configura o Zabbix aí na sua empresa, enfim, no seu laboratório para realizar os testes, e agora você consegue acompanhar de forma super profissional os ativos aqui da sua empresa. Depois, futuramente, você consegue conectar ele com o Grafana para fazer dashboards, enfim, mas isso é nos próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar um ativo aqui dentro do Zabbix. No meu caso eu vou colocar um servidor, mas poderia ser, enfim, um roteador, um firewall, impressora, também tem como controlar a impressora aqui no Zabbix, enfim, é uma ferramenta incrível. Então espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei e compartilhe o vídeo para ajudar aqui a divulgação do canal. Valeu, falou, fui!